Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 2. O jovem e seu desespero. Capítulo 14. É mostrado seu futuro tabernáculo, 1933. Das centenas de pessoas que haviam comparecido na primeira campanha evangelística de William Branham em junho de 1933, muitos deles retornaram às suas igrejas uma vez que as reuniões na tenda se encerraram. Porém, alguns foram novos convertidos a Cristo, sem afiliações prévias em igrejas. Muitas dessas pessoas começaram a aparecer regularmente nos cultos de domingo. O salão maçônico alugado rapidamente ficou pequeno para acomodar a multidão, levando Bill a procurar um outro edifício. Na esquina da Rua 8 com a Penn, em Jeffersonville, não longe de onde ele estava morando com sua família, a estrada mudava de direção ao redor de um banhado coberto com vegetação de lírios. Caminhando de volta do salão maçônico, Billy ajoelhou-se na margem deste banhado para orar por este problema. Senhor, o que eu devo fazer? Para onde tu queres que esta igreja vá? Ele olhou ao redor e havia lírios com seus caules verdes sobressaindo, flutuando como muitos pratos sobre a superfície da água. Quão bonitas suas flores estavam, algumas rosas, outras brancas. Aqueles lírios o deixaram maravilhado. Como eles poderiam começar na sujeira e lodo, no fundo, e saírem à luz do sol, terminando tão limpos e graciosos? Isto fez Bill se lembrar de sua própria vida, a qual bem recentemente havia emergido da sujeira do pecado à luz do amor de Jesus Cristo. Quão maravilhoso foi o Senhor que realizou tal milagre! Então, isto veio a ele, como uma revelação atirada de uma flecha do trono de Deus. Aqui seria sua igreja, bem aqui, onde este lírio estava. Bill se levantou e andou pela alta gramínea ao redor do banhado. Seu coração bateu com entusiasmo. Sim, isto seria perfeito. Ele poderia construir. Os tijolos de dúvida caíram ao redor de seus ouvidos antes mesmo que a argamassa da revelação tivesse secado. Como ele poderia comprar este lote e construir uma igreja aqui, quando ele mal podia sustentar a si, sua mãe e seus irmãos e irmã? Ele era um homem pobre, pregando para uma congregação de pessoas pobres, durante uma das piores depressões econômicas que o país já havia visto. Muitos dos homens em sua congregação estavam desempregados. Financiar a construção da igreja parecia como que um sonho impossível. Todavia, se isto realmente fosse uma revelação de Deus, então, de alguma maneira, haveria um caminho. Bill conversou com os membros de sua congregação sobre o assunto. Incrivelmente, ajuntando seus escassos recursos, a congregação juntou pouco a pouco o dinheiro suficiente para uma entrada. Uma planta foi traçada, um empréstimo afiançado e o banhado soterrado, tudo em questão de semanas. A fundação foi posta em julho e a primeira camada de blocos de concreto assentados. Antes que a segunda camada fosse colocada em cima da primeira, Bill quis fazer uma pequena cerimônia de dedicação, onde ele mesmo colocaria a primeira pedra fundamental sobre a fundação retangular. Na manhã da cerimônia, Bill acordou por volta das 6 horas. Do lado de fora, pássaros estavam cantando melodias em tom de soprano, enquanto abelhas zumbiam suas harmonias em tom de tenor. As madressilvas abaixo de sua janela enchiam o quarto com um fragrante perfume de verão. Bill permaneceu na cama por um longo tempo, suas mãos detrás da cabeça, deleitando-se na alegria do momento e pensando: "Oh, grande Jeová, quão maravilhoso és tu! Apenas alguns instantes atrás estava escuro. Agora o sol tem se levantado e toda a natureza está regozijando.
E logo o mundo espiritual, o qual está tão frio e obscurecido pelo pecado, se regozijará também, porque o sol da justiça se levantará com cura em suas asas. Enquanto estava deitado ali, uma voz interior requereu que se pusesse de pé. Bill saiu da cama e se colocou de frente para a janela. De repente, sentiu uma indefinível presença no quarto, como uma pressão, porém não uma pressão ameaçadora do mal. Esta presença reluzia um santo temor, como se o Senhor mesmo estivesse próximo. Bill esquadrinhou 3 paredes em sua visão. O quarto pareceu vazio. Ele se virou para olhar para trás e instantaneamente imergiu em uma visão. Ele se encontrava às margens do Rio Jordão, onde João Batista havia batizado Jesus. Bill estava pregando o evangelho para uma multidão de pessoas, quando detrás dele ouviu grunhidos. Ele se virou para ver, e havia um grande chiqueiro bem próximo do rio. Estava cheio de suínos e o mau cheiro estava tomando conta do lugar. Bill observou: este lugar está poluído? O que na verdade não deveria estar. Este é um solo sagrado onde o próprio Jesus pisou. Então o anjo do Senhor apareceu, transportando Bill daquele lugar para a esquina da Rua 8 com a Penn, em Jeffersonville. No lote que uma vez era um banhado coberto de lírios, agora havia um grande bloco de concreto construído com uma inscrição acima da porta da frente onde se lia Tabernáculo Branham. O anjo o levou para dentro. Bill mal podia acreditar no que via. O edifício estava superlotado de pessoas. Não somente cada assento estava ocupado, mas também as pessoas ocupavam os corredores e permaneciam encostados nas paredes. No final do salão havia 3 cruzes penduradas, uma na frente do púlpito e uma em cada lado do mesmo. Na visão, Bill moveu-se para um lugar detrás do púlpito e disse: "Oh, isto é maravilhoso, isto é glorioso! Deus, quão bom tu és em dar-me este tabernáculo!" Então o anjo do Senhor disse: "Mas este não é o seu tabernáculo." "Oh, certamente que este é sim o meu tabernáculo," Bill protestou. O anjo repetiu: "Não, venha e veja." O anjo levantou Bill e o baixou novamente, e desta vez, sob a vasta expansão de um céu azul e claro, o anjo disse: "Este é para ser o seu tabernáculo." Olhando ao redor, Bill encontrou-se em um pomar. Árvores frutíferas cresciam com cerca de 6 metros de altura, em 2 filas paralelas, criando um corredor entre elas, com uma única grande árvore no final do corredor, posicionada de tal forma que era de igual distância de cada fileira. Uma das fileiras parecia ser de macieiras e a outra de ameixeiras. Estranhamente, suas raízes estavam embutidas em grandes vasos verdes. De ambos os lados, tanto da direita quanto da esquerda, um vaso vazio estava em linha com a fileira de árvores. Uma voz do céu retumbou: "A ceifa está madura, mas os trabalhadores são poucos." Bill perguntou: "Senhor, o que posso fazer?" Enquanto ele observava, as árvores começaram a se parecer com bancos de igreja na visão de seu tabernáculo, e as 3 árvores no final do corredor tomaram a forma de 3 cruzes. Bill perguntou: "O que isto significa? O que são estes vasos vazios?" E o anjo respondeu: "Cabe a você plantar nestes 2 vasos." Permanecendo na brecha entre as 2 fileiras de árvores, Bill quebrou um galho de uma macieira e o plantou no vaso vazio em linha com aquela fileira. Então ele quebrou um galho de uma ameixeira e o plantou no vaso vazio daquele lado. Imediatamente, árvores começaram a crescer destes 2 vasos, não parando até que chegaram à mesma altura das outras árvores no pomar. Depois, um grande vento agitou as árvores e uma voz disse: "Você fez bem, estenda suas mãos e ceife." Bill estendeu ambas as mãos.
Em uma de suas mãos caiu uma maçã grande e amarela, firme e madura. E em sua outra mão caiu uma grande e amarela ameixa, macia e madura. A voz disse: "Coma as frutas, elas são saborosas." Bill mordeu uma delas e depois a outra. Ambas eram doces, suculentas e deliciosas. A voz repetiu: "A ceifa está madura, mas os trabalhadores são poucos." Agora Bill notara que a grande árvore no final do corredor, cuja forma ainda era de uma cruz, havia ambas, as maçãs e ameixas, crescidas em cachos nos galhos. Bill correu pelo corredor e se jogou aos pés desta árvore, clamando: "Senhor, o que eu posso fazer?" Um vento agitou fortemente as árvores, maçãs e ameixas começaram a cair em Bill como pingos de chuva. A voz disse 3 vezes: "Quando você sair desta visão, leia 2 Timóteo 4. Então, Bill estava de volta em seu quarto. O sol já havia subido um pouco mais alto no céu da manhã, mostrando que algum tempo havia passado enquanto ele houvera estado na visão. Bill pegou a Bíblia e abriu em 2 Timóteo. Ele leu o 4º capítulo lentamente, pensando acerca de cada palavra, tentando ligar isto com a visão. "Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério." Bill arrancou esta página de sua Bíblia e levou consigo a cerimônia de dedicação na esquina da rua 8 Quapen. Como era um dia de trabalho, cerca de somente 50 pessoas de sua congregação puderam estar ali, na maior parte mulheres e crianças. Enquanto o Major Urey, dos Voluntários da América, liderava sua banda em movimento de marcha, Bill colocou a pedra fundamental firmemente em seu lugar, no cimento molhado. Isto foi um gesto simbólico, dado que o Novo Testamento proclamou Jesus Cristo como a principal pedra de esquina de sua Igreja Universal. Quando Bill colocou a pedra de esquina na fundação de seu próprio edifício, ele estava declarando que esta igreja seria dedicada aos princípios da principal pedra de esquina, Jesus Cristo. Então, as pessoas colocaram moedas, lembranças e pedidos de orações por escrito em uma lata e a colocaram dentro da cavidade da pedra fundamental. Bill contribuiu com a página que ele havia arrancado de sua Bíblia aquela manhã, página esta que continha estas palavras proféticas: "Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério." Capítulo 15. Língua presa propositalmente, 1933. Embora William Branham agora fosse pastor de sua própria congregação e pregasse todo domingo de manhã no velho salão maçônico em Jeffersonville, durante todo o verão de 1933, ele continuou a frequentar os cultos de domingo e quartas-feiras à noite na Igreja Batista Missionária. Admitidamente, esta era uma desculpa para estar com sua namorada, Hope Brumbeck, do que para ouvir o Dr. Davis pregar. Mas agora que a construção de sua própria igreja estaria logo terminada, isto mudaria, uma vez que estaria realizando cultos no meio de semana. Como então ele poderia ver a sua namorada? Bill sempre fora tímido e inseguro perto do sexo feminino. O pensamento de perder sua pronta desculpa para ver Hope o colocou em ansiedade. Bill apreciava cada minuto que estava com Hope. Quando ela sorria, ele sorria. Quando ela ria, ele ria.
Ela possuía algum tipo de magia sobre ele que ele não entendia, mas ele amava isto. Para ele, ela parecia o tudo de bom e bonito no mundo: ar, chuva, verão, flores, bondade, e era tudo o que ele almejava. Quanto mais tempo ele ficava perto dela, mais queria estar. O que acontecerá com o relacionamento deles se ele não tivesse uma desculpa para vê-la toda quarta-feira à noite? Ela se apartaria dele? Bill tremeu no pensamento. E se ela encontrasse um outro namorado? Bill quase não podia respirar apenas em pensar nisto. Ele não poderia correr o risco de perdê-la. Como ele viveria? Não, ele teria que trazer uma outra boa desculpa para vê-la regularmente. Em um dado momento, enquanto Bill girava o problema vezes e mais vezes em sua mente, ocorreu a ele que a melhor maneira para passar mais tempo com Hope Brumback seria convencê-la a mudar seu último nome para Brannan. No minuto em que ele decidiu pedir Hope em casamento, suas dúvidas o torturaram de diferentes ângulos. O pai dela ganhava $500 por mês como diretor de um sindicato, a Associação Local da Via Férrea da Pensilvânia. Billy, por outro lado, estava ganhando 20 centavos por hora trabalhando para a Companhia de Serviço Público e estava ajudando a sustentar sua mãe, pai, 7 irmãos e uma irmã com seu escasso salário. Como ele poderia sustentar uma esposa? Tudo o que ele tinha para oferecer era seu amor e devoção. Quem era ele para tomar a Hope de seu lar confortável e submetê-la às lutas da pobreza? Ela merecia muito mais do que isto. Depois de muita angústia na alma e mente, Bill decidiu que ele não pediria Hope em casamento. Ele amava demais para arruinar-lhe a vida. Esta decisão não pôs fim ao seu sofrimento. Isto simplesmente criou um outro dilema. Se ele não fosse pedir Hope em casamento, como poderia ele justificar tomar qualquer tempo dela? Não seria melhor para ela se ele rompesse o relacionamento por completo? Tão logo ele deixasse de vê-la, ela poderia encontrar um outro alguém, algum homem que pudesse dar a ela uma vida de bem-estar. Sim, isto era a coisa certa a se fazer. E isto é o que ele deveria fazer. Mas, quanto mais Bill pensava que seria de melhor benefício a Hope dizer adeus, ele não conseguia fazê-lo. Ele recalculou sua posição financeira e suas possibilidades. Alguns de seus irmãos estavam crescidos o suficiente agora, de modo que eles também ajudariam sua mãe com as despesas da família. E isto era uma vantagem. E os outros irmãos não estavam muito atrás. Dentro de poucos anos, eles estariam fazendo sua parte para ajudar. Uma outra vantagem: talvez Bill pudesse reduzir sua ajuda gradualmente sem causar algum sofrimento extra à sua mãe. Então, se ele trabalhasse duramente, talvez finalmente pudesse fazer uma morada decente para Hope. Seu entusiasmo aumentava à medida que ia considerando as possibilidades de vários ângulos. Sim, pareceu que ele poderia equilibrar-se financeiramente. Ele deveria fazer isto? Sim, ele faria. Ele iria pedir que Hope Brumback fosse sua esposa. Mas fazer a decisão de pedir e de fato pedi-la eram duas coisas diferentes. Assim que o mês de agosto terminou e iniciou setembro, Bill se esforçou para ter coragem suficiente e fazer a pergunta definitiva. Ele fitaria seus olhos escuros e radiantes, sorriria e pensaria: "Oh, que coisa! Não seríamos felizes juntos?" Mas toda vez que ele ia começar a pergunta, sua boca secava e um nó se formava em sua garganta que ele mal podia engolir, permitindo só produzir uma sentença incompreensível. Cada noite em que ele estava com ela, tentava novamente, mas as palavras apenas se recusavam a sair. Ele dizia a si mesmo: "Esta noite eu farei isto. Nem 10 minutos mais vai passar no meu relógio até que eu pergunte a ela." Isto não resolvia nada. O tempo passava
e ele não conseguia chegar ao seu propósito. Bill agonizava em seu problema por horas sem fim. Às vezes, ele parava em uma vala onde estivesse trabalhando, apoiava seu queixo no cabo de uma pá e apenas contemplava o horizonte, enquanto seu cérebro rascunhava e cavava por uma resposta no fértil solo de sua mente. Como poderia fazer com que ela soubesse que ele queria casar com ela se não tinha forças para falar? Por algum tempo, ele brincou com a ideia de pedir a seu amigo George de Arc para que falasse com ela, mas isto não parecia correto. Hope poderia até mesmo recusá-lo nessas condições. Como então ele poderia lidar com isto? Como? De repente, ocorreu-lhe uma ideia. É isto! Ele iria escrever-lhe uma carta. Naquele domingo à noite, Bill foi até tarde com papel e caneta, elaborando cada sentença, redigindo e reescrevendo, suando até que a folha de papel bidimensional expressasse seus sentimentos tão bem quanto ele podia fazer. Com este feito hercúleo impulsionando-lhe, a primeira coisa que iria fazer seria entregar a carta pessoalmente a Hope. Então, ele imaginou Hope lendo esta carta silenciosamente, enquanto ele de pé, mexendo nervosamente seus dedos polegares e mordendo os lábios, sentindo-se tão nervoso que poderia facilmente desmaiar. Não, isso não funcionaria. Ele decidiu que mandaria pelo correio. Se fizesse na segunda, Hope pegaria na terça, e ela poderia dar a resposta a ele quarta noite quando ele a levaria à igreja. Isto pareceu ser um bom plano àquela altura. Segunda de manhã, Bill lambeu o selo, colou no envelope e colocou a carta na caixa de correio quando ia trabalhar. Mais tarde naquele dia, enquanto ele estava cavando uma vala, um pensamento horrível veio a ele. E se a mãe de Hope pegar a carta? A fronte de Bill estava pingando suor e seus joelhos ficaram tão fracos que ele teve que se encostar do lado da vala para se apoiar. Ele pensou, se a mãe dela ler a carta, estarei perdido. Bill se dava muito bem com o pai de Hope, Charlie, mas com a mãe dela a história era diferente. Propriamente bem vestida, a senhora Brumbeck tinha orgulho em ter um elevado papel social na comunidade. Ela morava em uma casa muito bonita, vestia roupas caras e frequentava uma igreja grande e elegante e pertencia a inúmeras organizações muito influentes. Ela considerava Bill Brannan apenas um outro lavrador, definitivamente sem classe suficiente para casar com sua filha. Ela também deu uma boa olhada na estreita mente de Bill acerca de convicções religiosas. Se ela pegasse aquela carta, ela iria provavelmente contestar fortemente. Ela poderia até mesmo ir a ponto de fazer Hope terminar o namoro com ele. Bill estremeceu com aquela ideia. Quarta-feira, ao anoitecer, Bill estacionou atrás do brilhante buíque dos Brumbecks. Ele deixou a porta aberta do fordão barulhento, caso a senhora Brumbeck tivesse lido a carta e ele tivesse que correr apressadamente ao carro. Hope atendeu a porta. Oi, Billy, não quer entrar? Oh, não, Bill pensou. Não, sua mãe está aí dentro e você vai fechar a porta. Daí estarei em uma situação complicada. Ele deu um sorriso forçado e disse: Obrigado, Hope, está bom aqui, eu espero aqui na varanda até que você se apronte. Oh, entre, minha mãe e meu pai querem te ver. Bill pensou, ai meu Deus, eles estão sabendo de tudo. Ele, preocupado, deu um passo adentro, tirou seu chapéu e ficou pertinho da porta, pronto para uma rápida fuga. Hope disse, vá até a cozinha onde eles estão, estarei pronta para ir à igreja em apenas alguns minutos. Bill caminhou em direção à porta da cozinha. Os pais de Hope estavam assentados à mesa da cozinha. Como vai, Sr. Brumbeck? Como vai, Sra. Brumbeck? Charlie Brumbeck, cordial como sempre, disse: Oh, olá, Billy! Não quer sentar e tomar um copo de chá gelado? Não, obrigado, eu não estou com sede.
Bem, por que não vem e senta aqui então? A conspiração parecia estar se consumando. O coração de Bill começou a bater ferozmente. Não, obrigado. Eu vou ficar aqui, se não se importar. O clima está tão bom, não está? A senhora Brumbeck disse. Sim, está um excelente clima. Os três conversaram sobre clima e outros incidentes até que Hope desceu as escadas. Bill não respirou com alívio até que ele e Hope chegaram à varanda com a porta da frente seguramente fechada atrás deles. Billy, está um adorável entardecer. Vamos a pé para a igreja. Um pavor veio sobre Bill novamente. Ele pensou, é isto mesmo. Ela vai me dizer que terminamos. É melhor dar uma boa olhada nela, porque esta provavelmente é a última vez que estarei com ela. Hope não mencionou a carta enquanto iam à igreja. Isto fez com que ele sofresse de uma forte ansiedade durante o culto todo. Ele não escutou uma palavra sequer da pregação do Dr. Davis. Ao invés disso, ele gastou tempo fitando Hope de soslaio, pensando quanto ele odiaria perdê-la. Ela era realmente uma moça decente. Esta noite, ela estava tão radiante como nunca. Ele pensava que ela deveria achar alguém que fosse bom para ela. Ela merecia a melhor vida que pudesse ser oferecida. Estava escuro quando Bill e Hope saíram da igreja para ir embora. O brilho da lua era como em fase de quarto crescente e brilhava como uma luminária de rua, pendurada nos céus. Sempre que saíam de debaixo da sombra das árvores, ao caminharem, o brilho da lua contrastava com os cabelos e olhos negros de Hope com sua meiga face clara. Bill estremeceu por dentro, de amor e anseio. Bem, Billy, o que você achou do culto hoje? Hope perguntou casualmente. Estava muito bom, eu achei. Bill sentiu como que seu queixo fosse feito de papelão. Pareceu tão duro e inútil. Ele observou o semblante dela, procurando por qualquer indício ou algo que pudesse prever que o terrível momento tivesse chegado. Toda vez que ela movia seus lábios para começar a falar, Bill estava certo de que aquele seria o fim. Mas, ao invés disto, ela falava sobre outro assunto, como se nada tivesse em sua mente, exceto o aprazível verão indiano. Eles estavam chegando próximo da casa dela, e ela nada tinha mencionado ainda sobre a carta. Bill começou a suspeitar de que ela não tivesse recebido a carta. Talvez tivesse ficado na caixa de correio ou se extraviado. Algo deve ter acontecido. Se Hope tivesse lido, com certeza ela já teria mencionado. Bill retomou a compostura e sua língua se soltou. Ele deu o braço a ela e se tranquilizou. Eles estavam quase chegando na casa dela, e no meio da conversa, Hope disse: Billy, eu recebi a sua carta. Um calafrio subiu pela espinha de Bill. Um nó se formou em sua garganta e começou a sufocá-lo de modo que escassamente podia respirar. Ele engoliu a seco e conseguiu falar em voz baixa. Você leu? Hope disse, e continuou caminhando. A tensão caiu em Bill insuportavelmente. Ele pensou, mulher, diga alguma coisa antes que eu desmaie. Mas Hope pareceu contente em deixar suas palavras no ar sem comentários adicionais. Bill pensou, então tenho que dizer algo, porque estamos perto da casa dela. Ele juntou toda a sua coragem e disse, você leu a carta? Ela respondeu, e isto foi tudo. Bill sentiu como se fosse a loucura com o suspense. Você gostou? Seus lábios curvaram um pouco, com um sorriso levado. Está tudo bem. Bill sentiu uma sobrecarga de adrenalina. Ele parou de caminhar, se virou para ela e a fitou. Hope, Bill, eu adoraria casar com você, ela disse. Eu te amo. No dia seguinte,
Bill e Hope foram ao centro, numa joalheria. Bill pagou $8 por um par de alianças. Ele prendeu a aliança em um alfinete em seu bolso para que porventura não viesse a perdê-la. Então, ele segurou o gracioso dedo de Hope gentilmente em sua mão calejada e começou a deslizar a aliança de noivado. Hope o interrompeu. Billy, você não acha que seria cavalheirismo se você pedisse a minha mãe e meu pai primeiro? Bill sentiu os músculos de seu coração pularem uma batida. Oh, que coisa, ele pensou. Aqui vamos nós novamente. Ele temia que, se a senhora Broombeck contestasse fortemente, Hope voltaria atrás. Vagarosa e relutantemente, ele conseguiu dizer: sim, eu suponho que sim. Então, ele teve uma ideia. Olhe, Hope, quando casarmos, será sempre meio a meio, não será? Está certo, vou manter minha parte. E eu manterei a minha. O que você me diz de começarmos agora mesmo? Você pede a sua mãe e eu peço a seu pai? Hope encolheu os ombros. Para mim está tudo bem. Talvez você devesse me deixar pedir a seu pai primeiro? Bill sugeriu inteligentemente. Ele queria conseguir a promessa de Charles antes que a senhora Broombeck soubesse de alguma coisa a este respeito. Isto pareceu-lhe como que sua melhor chance. Quando você vai falar com ele? Eu falarei domingo à noite. No domingo seguinte, à noite, depois que Bill trouxe Hope da igreja para casa, os dois sentaram no chão da sala de estar, ouvindo uma vitrola fonográfica. Charlie Broombeck estava datilografando em sua escrivaninha. A senhora Broombeck estava sentada em uma confortável cadeira da marca Morris, fazendo crochê. Hope franziu as sobrancelhas para Bill, gesticulando com a cabeça em direção a seu pai. Bill meneou a cabeça e gesticulou em direção à mãe dela. Ele não poderia pedir ao pai dela agora, não com sua mãe sentada na sala. Seria como que pedir a ambos. Sua mãe poderia estragar tudo, poderia terminar em nada. Bill se levantou. Bem, são 9h30, é melhor eu ir embora. Hope acompanhou até a porta, segurando sua mão. Ele disse boa noite e tentou ir embora, porém ela não lhe soltou a mão. Ela cochichou. Você não vai pedir a ele? Eu não posso pedir com a sua mãe sentada ali. Tá bom. Então eu vou voltar e você pode chamá-lo para fora. Aquilo pareceu complicado para Bill, mas ele não podia pensar em algo melhor. Está bem, certo. Hope voltou à sala de estar. Bill limpou a garganta. Senhor Broombeck, posso falar com você apenas um minuto? Charlie parou de datilografar e se virou em sua cadeira. Certamente, Bill. O que você quer? Eu gostaria que viesse aqui à varanda. A senhora Broombeck desviou o olhar de seu crochê e levantou suas sobrancelhas em curiosidade. Charlie disse: certamente. E acompanhou Bill para fora na varanda da frente, fechando a porta. Bill contemplou a lua suspensa sobre as linhas das árvores. Está uma noite bonita, não é mesmo? Sim, está. Charlie concordou. Tem estado bastante quente ultimamente, não é mesmo? Certamente que sim. Bill gaguejou nas palavras certas. Sabe, eu desejaria saber se você pode casar com ela, Bill. Um alívio o encheu. Ele quis abraçar o Sr. Broombeck, mas limitou-se em apertar a sua mão. Charlie, você sabe que eu sou pobre. Eu não posso cuidá-la tão bem quanto você. Eu ganho somente 20 centavos por hora. Mas, Charlie, ela não vai encontrar alguém que a ame tanto quanto eu. Eu vou trabalhar até que minhas mãos sangrem para sustentá-la. Serei fiel a ela. Eu vou fazer tudo o que posso para fazê-la feliz. Charlie colocou sua grande mão no ombro de Bill e disse: Billy,
Eu sei que você a ama e ela te ama. E eu prefiro que você a tenha nesses fundamentos do que outro alguém para maltratá-la. Não importa quanto dinheiro tenha. Além disso, não é o que você tem na vida que conta, é quão feliz você é com o que você tem. Oh, obrigado, Charlie. Eu vou me lembrar disto. Bill nunca perguntou a Hope o que a mãe dela disse quando ela lhe pediu. Era suficiente saber que a Sra. Brumback não se colocaria no caminho deles. A data do casamento foi marcada para junho do ano seguinte.